Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Quantos creem com toda a convicção que estas expressões, ela tem o apoio da palavra de Deus? Tem. Deus faz questão de se revelar para nós de forma muito simples e de forma muito clara. Então você é o que a Bíblia diz. Então preste atenção naquilo que a Bíblia diz que você é. Preste atenção, porque está lá escrito, né? Por exemplo, a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, que aqueles que crerem, diga eu creio. Crer é a nossa profissão de fé. E a Bíblia diz que aqueles que creem no nome do Senhor Jesus recebem o poder e o direito, é um direito de se tornarem filhos. Está vendo o que aqui a Bíblia diz? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, você é um crente. Está bem? Irmãos, eu sei que nesses cultos das quintas-feiras, das quintas de glória, normalmente há uma orientação pastoral para que os temas tratados aqui estejam sintonizados com o tipo de culto que nós realizamos aqui. No entanto, o Espírito Santo me incomodou nestes últimos dias para tratar de um tema doutrinário. Amém? Que vai abençoar a igreja. E esse tema, eu gostaria que você o ouvisse em atitude de reverência e de oração, e depois refletisse, porque nós estamos vivendo, irmãos, dias de apostasia, de rejeição. Muitos crentes estão confusos, crentes que não têm tido o direcionamento correto, até mesmo para votar nas eleições. Sabiam disso? Que muitas pessoas crentes votaram de forma confusa nessas últimas eleições e podem ter acabado elegendo pessoas que não lhe representam. Então, nós precisamos estar muito atentos. O tema não vai ser esse não, viu, irmãos? Nós não vamos falar de política, não. Mas eu estou chamando a atenção para um detalhe que pode ser fatal para a vida do crente. Ainda que nesta reunião não exista ninguém correndo risco, mas você poderá encontrar alguém a quem você precise orientar. E a igreja existe também para isso.
para dar suporte às pessoas em dificuldade. Então, se você conhece alguém em dificuldade, que esta ministração possa ajudar, então não tenha dúvida, não receie. Amém? O tema é uma pergunta: é possível perder a salvação? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, porque nós somos salvos, porque cremos e porque a graça de Deus nos alcançou. Mas a pergunta é possível um crente perder a salvação? Eu não estou falando aqui de falsos crentes, porque nas igrejas existem falsos crentes, que são mensageiros de Satanás, que penetram no meio dos crentes para destruir. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de crentes verdadeiros, que um belo dia podem perder a salvação. Então nós vamos responder essa pergunta de uma forma muito responsável. Eu creio que ninguém aqui está correndo esse risco, mas é possível perder a salvação. Algumas correntes cristãs e evangélicas até dizem que não. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, da minha família, que acham que a salvação é algo imperdível, que você não pode perder. Mas nós vamos provar pelas Escrituras que isto é possível. E depois você faz uma avaliação como é que está a sua própria vida. Amém? Quero dizer também que não é comum um crente perder a salvação. É raro. Mas os dias, nós vivenciamos um período na história da humanidade aonde este fenômeno da perda da salvação se torna comum, tem se tornado comum, embora seja raro você saber. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura de alguns textos. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito dessa forma aqui. Então, primeiro item da nossa ministração também é uma pergunta: como funciona a salvação? Então, para você saber se é possível perder a salvação, você precisa saber como é que ela chegou até você, como ela te alcançou, como é que ela funciona, quais os princípios que dão fundamento à salvação que um dia você recebeu. Então vamos abrir no texto de Efésios capítulo 2, verso 8, um texto muito conhecido, que diz exatamente de que forma a pessoa, uma pessoa incrédula, uma pessoa ímpia, é alcançado pela salvação. Efésios 2:8 diz exatamente o seguinte: os irmãos não se Obrigado pela ajuda, porque eu estou ainda sem óculos. O médico me disse ontem que eu preciso de óculos, mas só na segunda-feira próxima.
Mas de longe eu estou vendo muito bem, viu, irmãos? Estou vendo muito melhor do que via antes. Então, Efésios 2,8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Claro, se é pela graça, então o dom, quem dá é Deus. Amém? Então existem dois elementos aí distintos que se somam para levar alguém a ser salvo. Não sei se os irmãos perceberam, mas faço uma análise muito simplória, muito simples, de como esse elemento aqui, a graça e a fé, se somam para produzir a salvação. Agora, o que precisa ficar claro é o seguinte: a graça é dom de Deus, mas a fé é exercida por você. É claro que lá em Romanos capítulo 12, verso 3, diz que nós recebemos uma medida de fé. Mas quem vai operar essa fé é o homem, é o ser humano. Portanto, a conclusão lógica dessas duas premissas é que a fé, ou a salvação, acontece porque Deus quer e porque eu quero. Amém? Amém ou ai de mim? Amém, irmãos. Tem dúvida? Se você tinha dúvida disso, não tenha mais, porque isso é muito sério. A salvação é algo que se obtém pela soma de duas vontades. A minha vontade entra na história, e a de Deus entra primeiro. Isso significa dizer que se alguém não quiser a salvação, Deus continua gracioso, Ele continua operante, mas essa graça sozinha não produz resultado. O resultado só acontece se você quiser. Então, agora vamos trazer estes mesmos princípios para responder a nossa pergunta básica: é possível perder a salvação? Sim. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu acolho a salvação pela fé, eu posso rejeitar. Há várias formas de se rejeitar a salvação. Ela pode ser um processo demorado, e esse é o mais perigoso, mas eu já vi gente apostatar da fé assim, em questão de dias. Eu conheço aqui em Aracaju, não é lendo livros, não, eu conheço aqui em Aracaju. E é terrível, irmãos. É algo terrível. Então, em Efésios, o apóstolo Paulo nos traz o apóstolo Paulo era um homem que sabia raciocinar. Muitos teólogos, inclusive, pastor Jair, infelizmente, ignoram o fato de que o apóstolo Paulo tinha apesar de ter uma formação judaica, ele era um homem que entendia perfeitamente do pensamento grego. E o pensamento grego ele funciona de uma forma, numa forma lógica, com duas premissas e uma conclusão. É a coisa mais simples que existe para quem já se ocupou disso. Um exemplo disso são os capítulos 5 a 8 de Romanos.
Paulo trabalha ali, escrevendo aos romanos, ou seja, escrevendo para pessoas que tinham hábito de raciocinar segundo o pensamento grego. Então, Paulo era um homem preparado para enfrentar situações intelectuais dessa natureza. Então, aqui ele está nos ajudando a compreender um assunto complexo, um assunto difícil, porque é complicado, sim. É tão complicado que muita gente não concorda. Muita gente boa não concorda. Então, a salvação funciona dessa forma. Em João capítulo 1, versos 11 a 13, nós encontramos essa expressão que nós mencionamos no início dessa palavra de hoje. Nós somos salvos realmente pela fé, e essa fé, ela produz resultado junto com a graça. Está lá em João capítulo 1, versos 11 a 13. Mas aqueles que o receberam e que creram no seu nome. Repare que existem dois momentos: receber Jesus e crer no seu nome. Eu diria que primeiro crer, depois receber, não é? É mais lógico. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, seria interessante lermos. Primeira carta de Paulo. Está dito assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, indiscutivelmente, a vontade de Deus é que todo mundo fosse para o céu. Mas isso é um propósito de Deus, sabe? E esse texto aqui, de 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, ele entra em confronto com um ensino muito popular entre algumas correntes evangélicas. Que ensino é esse? É o ensino de que Deus tem suas preferências. Deus salva alguns, mas não salva outros. Isto é um ensino diabólico, irmãos. E eu não vou nem citar nome das denominações que aceitam essa mentira. Deus deseja que todos sejam salvos. Todos. Diga comigo, todos. Então Deus não está excluindo ninguém. Agora, quem quiser se excluir, também pode. Então a salvação funciona desse jeito, né? Mediante a soma de duas vontades. Agora uma coisa importante, número 2, o diabo não tem o poder de tomar a sua salvação. Diga glória a Deus. Ele não ele pode fazer o que quiser. O diabo jamais, aliás, o próprio Jesus disse que aqueles que são dele, ninguém arrebatará das mãos dele. Mas você sabe o que é arrebatar, irmãos? Arrebatar significa tomar com violência. Ou seja, Satanás não tem o topete, ele não tem o poder de chegar para Jesus e tomar alguém que ele queira.
Isto é impossível. Estão alegres por isso? Eu estou alegre por isso. Satanás não pode alcançar você quando você está na posição certa. E qual é a posição certa do crente? Em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5:20 está escrito assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. É um Adão novo, sem pecado. Amém? Aquele velho Adão, ele foi enganado, ele e a mulher, né? Ele e a esposa caíram na conversa de Satanás e foram enganados. Mas você não pode ser enganado. Você não deve ser enganado. Poder até que pode, mas não deve, não é? Então Satanás, ele não tem acesso à sua vida, mas ele pode influenciar a vida de um crente. Ele pode tentar destruir, violar a sua vontade. Ele não vai conseguir violar a sua vontade, mas ele vai tentar. Ele pode, inclusive, convencê-lo a rejeitar a salvação que você já possui. Então, foi dessa forma que ele convenceu Eva e seu marido. Eu queria mostrar um texto de Hebreus, capítulo 6, que ilustra muito bem o risco que um crente se expõe de perder a salvação. É melhor, irmãos, não ser salvo do que perder a salvação, sabia? É melhor ser ímpio, nunca ter conhecido a verdade. Veja o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 6. É bem interessante. Não sei se está lá. Vamos ler aqui, está lá? A partir do verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, diga: eu sou iluminado. Provaram o dom celestial, diga: eu provo o dom celestial todos os dias. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, diga: eu sou assim com o Espírito Santo. Amém? Próximo. Aqueles que também experimentaram a bondade da palavra de Deus, diga: eu experimento a bondade da palavra de Deus todos os dias. Veja quanta coisa boa, né? E os poderes da era que há de vir, ou seja, nós temos acesso, irmãos, hoje. Eu já disse aqui que eu estou lendo, né? Estou terminando de ler aquele livro, viu, pastor? Um livro maravilhoso. Acima, né? A gente precisa viver para cima, irmãos. Então, é possível hoje, você de carne e osso, você experimentar os poderes daquilo que ainda vai vir. Você precisa chegar nesse nível. Eu preciso chegar nesse nível. Agora vamos ver o versículo seguinte. Mas caíram, diga misericórdia. Misericórdia. Agora, que sentença terrível, irmãos. É impossível
que sejam reconduzidos ao arrependimento. E esse cair, eu quero que vocês percebam uma coisa: essa palavra cair não tem o significado de pecar. Não é, pastor? Não é este o significado. Porque você sabe, uma pessoa, um crente carnal, pode eventualmente cometer um pecado. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos restituir a justiça. Então, não é bom que pequemos, mas é possível, eventualmente, pecar. Mas não é isso que esta palavra cair quer dizer. Porque essa palavra, no original grego, ela significa rejeitar. Veja a diferença. Apostatar, ou seja, não querer mais. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Você pode, o indivíduo crente em Cristo Jesus, pode chegar ao ponto de rejeitar a fé, de rejeitar a salvação. E se isto acontecer, não haverá, a palavra de Deus é que está dizendo, não sou eu, que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Ou seja, é sentença final, sem recurso. Isto é muito pior do que ser ímpio. Porque o ímpio pode ser salvo, mas aquele que apostatou da fé não pode ser salvo mais. Por quê? Vamos ver por quê. Pois por si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Essa é a razão. Você não pode mangar da cara de Cristo e se sair bem. Você pode fazer o que quiser com Cristo, mas não pode crucificá-lo de novo, irmãos. E apostatar da fé tem este sentido de crucificar Jesus novamente. Daí porque nós ensinamos que aquilo que acontece em alguns rituais cristãos que alguns de vocês conhecem. Eu vou evitar só dizer isso aqui, pastor. Mas a maior igreja do Brasil crê que toda vez que se reúne, Jesus é crucificado, Jesus morre novamente. Então, isso não é possível. Isso é uma heresia lamentável. E graças a Deus, todos vocês estão livres desse ensino, não é? Então, já sabemos que Satanás não pode nos arrebatar das mãos de Cristo. E agora, em último lugar, nós temos que perceber como é que funciona a perda da salvação. O principal motivo para se perder a salvação é o orgulho. Não é aquilo que alguns estão pensando. Não é a rebeldia,
A rebeldia, ela é uma consequência do orgulho. Então, veja, Satanás trabalha de uma forma muito sutil. Ele é um mascarado. Ele não entra com a rebelião. Ele não lhe convida a ser um rebelde. Não, ele lhe convida a ser um orgulhoso. O orgulho precede a queda, irmãos. Precede. E é neste ponto que qualquer crente pode ser vítima da perda de salvação. Porque é o orgulho que esconde a rebeldia. E não precisa explicar aqui o que é orgulho, não é? Às vezes a gente confunde orgulho com vaidade, mas não é isso. Orgulho é muito pior. Então as mulheres estão alegres porque podem ser vaidosas sem ser orgulhosas, né? Graças a Deus. Pois bem, é esse orgulho que dá o pontapé inicial para a rebeldia, e esta sim produz a perda da salvação. Nós temos um caso muito emblemático, um caso muito que explica bem isso na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma história triste, né? De um homem crente, salvo, diga comigo, salvo, membro da igreja, protegido do pastor da igreja, mas que cometia o grave pecado de manter relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo lamenta que a igreja estivesse acobertando este tipo de sem-vergonhice. E ele diz: nem entre os ímpios, nem entre os pagãos se nomeia isso, mas está acontecendo isto dentro da igreja, e vocês nem ao menos para tomar uma providência. E sabe o que é que Paulo chama isso? De uma manifestação de orgulho. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 5. Verso 6, verso 7. Está lá? Glória a Deus. Você precisa ser promovido, viu, querido? Livrem-se do fermento velho. Mas eu quero um versículo anterior. Vê se você encontra aí o versículo anterior. O orgulho de vocês não é bom. Porque orgulho, irmãos, é um disfarce da rebeldia, é um disfarce. O crente orgulhoso é pior do que o ímpio. E Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. E ele chama aquele acobertamento de orgulho. Não parece, mas é, não é? Então é muito fácil as pessoas crentes se meterem no orgulho, porque elas pensam que não é orgulho, e é. O crente pensa que não está andando orgulhosamente, mas está andando. E é esse o perigo, é esse o risco. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Porque o orgulho, ele contamina. Agora, o próximo versículo.
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, todos nós sabemos, qualquer dona de casa sabe, que você tem um fermento velho que não presta para fazer pão, para fazer bolo, para nada. Mas apesar de não prestar, de não ter um resultado positivo, se você colocar com a farinha de trigo, ele não vai fermentar, mas ele vai apodrecer, vai contaminar. Então, o fermento velho não é inofensivo, não. Ele só não presta para o propósito dele, mas ele ganha outro propósito, que é apodrecer a massa. É isso que Paulo está querendo dizer ali. E o que foi que ele disse lá? Porque o que Paulo disse nos versos anteriores é bem interessante. Ele traça o perfil daquele cidadão que estava tendo relações com a madrasta, não é? A madrasta é quase uma mãe, não é? E ele estava fazendo isso. Veja aqui a curiosidade. E o conselho de Paulo. Acho que eu estou em 2 Coríntios, né? Na verdade é 1 Coríntios. Ele diz assim: quando vocês, apesar de eu, verso 3, viu? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. Está lá? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Próximo versículo. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 5. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. Veja, Satanás não tem acesso ao seu espírito. Amém? Mas ele tem acesso ao corpo, se você quiser. Agora, a curiosidade que é um fundamento e é um princípio, esse homem era salvo, irmãos, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que Paulo estava querendo evitar era a desgraça daquele cidadão. E a única maneira de poupá-lo era entregar a Satanás, para que Satanás tomasse conta do corpo dele e destruísse, mas o espírito fosse salvo, ou seja, permanecesse salvo até o dia do Senhor. Está entendendo, irmãos? Exatamente. Muitas vezes pessoas estão morrendo prematuramente por misericórdia de Deus, para que não sofra o dano espiritual. Entenderam? Muito sério. É muito sério isso, irmãos. Então, em resumo, embora a perda da salvação seja relativamente rara entre os crentes, no atual contexto, é profético isto. A perda da salvação
é rara, mas neste tempo não está sendo rara, porque é profético. Foi profetizado que nesse tempo, nesses tempos finais que nós estamos vivendo, a apostasia, a rejeição da fé seria coisa comum. Então, é por isso que nós estamos falando hoje, por isso que o Espírito Santo nos incomodou para trazer esta palavra hoje, para dar fundamento e alicerce para que vocês possam. Eu creio que ninguém aqui está correndo esse risco, não, mas fatalmente pessoas que você conhece podem estar. Amém? Então, Cristo nos garantiu que ninguém, principalmente Satanás, pudesse ter o poder de nos arrebatar das mãos do nosso Salvador. Amém? Mas nós mesmos, qualquer um de nós, temos esse poder de afastar o dom de Deus da nossa vida. Escorregar pelos dedos. Nós estamos nas mãos de Deus, né? Mas se lembre que as mãos de Deus têm uns buraquinhos aqui, e de vez em quando um pode passar e se perder. Amém? Nós queremos que essa palavra seja um motivo de reflexão, exatamente porque nós corremos riscos, principalmente nessa questão do orgulho. O orgulho é muito sutil e nós precisamos ter muita cautela, muito cuidado para não cairmos neste pecado. Eu gostaria de saber se entre nós há algum visitante, alguém que ainda não recebeu Jesus. Visitante pode ser crente, pode não ser crente, né? Depois o pastor e a pastora Sandra vão reconhecer. Mas se você ainda não recebeu Jesus e está conosco hoje, você está sendo convidado. Há uma oportunidade que pode não se repetir para que você receba Jesus como Salvador. Como vimos, a salvação é um processo onde a vontade de Deus entra, mas a sua vontade também entra. E isto faz de você uma pessoa salva. Amém? Se tiver alguém que quer experimentar, que ter essa experiência e ainda não recebeu Jesus, levante a sua mão, queremos orar pela sua vida. Gostaria de saber também se alguém aqui em nosso meio, crente ou não, deseja receber a oração para a cura divina. Levante a sua mão e venha até aqui. Amém.